A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o Corpo de Cristo, primeiro trimestre de 2024, tá? Hoje vamos para a lição 3, a natureza da igreja. Quando falamos de natureza, falamos de elementos que compõem um todo. Na ciência, na geografia, a natureza compõe os mares, as montanhas, as árvores, os animais. Seria o mundo natural, né? São vários elementos, um conjunto que compõe tudo isso, que se determina-se a natureza. No mundo natural. Aqui nós vamos falar, além do nosso mundo natural, que é igrejas locais, a igreja visível, vamos também falar daquilo que compõe um mundo espiritual, a igreja universal e a igreja invisível, tá bom? O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, tá? Lembrando que na teologia, chama-se, essa vertente da teologia chama-se eclesiologia, que é o estudo aí da igreja. O texto áureo, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Falando aqui sobre que nós somos os membros desse corpo. Falamos um pouco sobre isso na lição 2, né? Texto, verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então essa lição vai trazer também essa conscientização da sua importância como igreja, da sua importância como a igreja de Cristo. A importância que você tem na igreja local e na igreja universal, na igreja visível e na igreja invisível. Só de você estar na igreja, recebendo uma pessoa, dando um abraço, dando uma palavra, você que é o pastor, você que é o presbítero, um diácono, você que tem a sua oportunidade de estar no altar transmitindo uma mensagem do Espírito Santo para uma pessoa. Então é importante, porque quando nós estamos congregando, quando nós estamos na igreja, ali nós entendemos, nós se conscientizamos da nossa importância. Tá? Você é importante na igreja. Lá na sua igreja, onde você está, você é importante sim. Nossa, mas parece que aqui ninguém está me vendo, ninguém está me assistindo. Engano seu. Além da visibilidade dessa igreja local, que muitas pessoas podem sim estar olhando, observando a sua fé, como você ora, como você busca, além da igreja invisível. Porque você, quando está orando, você está intercedendo pela igreja, pelos irmãos, pelos seus familiares, você está contribuindo para que a obra de Deus cresça, para que ela continue avançando. Então você é importante nesse corpo, você é um membro que é importante nesse corpo de Cristo, tá? A leitura bíblica em classe é 1 Coríntios 12 até o versículo 27, depois você pode ler na tua revista ou ler aí pela sua Bíblia. Vamos para a introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuína cristã? Genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Então vamos falar sobre essas características, tá? Da natureza da igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, de confessar. Ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, ela confessa a palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E finalmente a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então nessa introdução nós vemos que a igreja genuinamente cristã, que ela tem a essência, né? Que confessa a palavra de Deus, tá? A Bíblia, que a palavra de Deus é a verdade,
que ela é inspirada por Deus, ela confessa Cristo como seu único e exclusivo Salvador, é claro, né? Que é uma igreja que ela é tanto visível como invisível, local e universal, e também que ela é una. O que é una? Ela é uma igreja única, tá? E que não pode haver divisão. O primeiro tópico da nossa lição é, na página 13, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Qual que é o primeiro item desse tópico? Que ela é fundamentada na palavra de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, que é o versículo já conhecido dos irmãos, mas nós vamos ler, né? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a palavra de Deus, Jesus é a palavra. Jesus é o Deus que veio em carne, tá? Está andando sobre essa terra, sobre os homens, né? Então, ele é a palavra. A igreja cristã, genuinamente cristã, ela é fundamentada em Deus. Qual Deus? O Deus que criou os céus e a terra, como diz lá em Gênesis. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que se fez carne, Jesus, que é o verbo, que é a palavra de Deus. Então, uma igreja tem essa característica. Para ela ser genuinamente cristã, a natureza dessa igreja é crer nas Escrituras. Porque as Escrituras, elas são inspiradas por quem? Por Deus. Lá em 2 Timóteo, deixa eu ler aqui rapidamente, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo falando aqui em Timóteo sobre a perseverança na sã doutrina, nas sagradas escrituras, que ela é inspirada por Deus. Então, é mais uma característica da natureza da igreja, fundamentada na palavra, na verdade, tá? Em Efésios 2:20 também temos um versículo que diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Então, firmamos a nossa fé, a nossa igreja, que somos nós somos o templo do Espírito Santo, a nossa igreja local, a nossa igreja invisível, em Cristo, em Jesus, que é a pedra fundamental. Tá? E para terminar esse item, fala no final sobre a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e o abandono da palavra de Deus. Então, heterodoxia, o que isso quer dizer? Que se opõe contra a verdadeira sã doutrina, que se opõe contra a palavra de Deus. Então, uma igreja, para ela ser genuinamente cristã, ela é fundamentada na palavra. Não pode ter heresias, falsos profetas, falsos ensinos. Tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, não, nós temos que se distanciar. Isso não é característica de uma igreja cristã. Tá? Quero fazer uma observação aqui entre os reformados, protestantes, evangélicos aí, com o catolicismo. A igreja católica, ela diz que primeiro vem a igreja, depois vem a Bíblia. Que a Bíblia só existe por causa da igreja. Tá? Nós já acreditamos que é a palavra, a Bíblia, e depois a igreja. Que nós fundamentamos tudo que nós falamos no púlpito, tudo que nós clamamos, que nós oramos, nós olhamos primeiro para as Escrituras Sagradas. A Igreja Católica, ela já traz o ensino de que a Bíblia, ela está debaixo da autoridade da Igreja, né? Que conforme fechou o canon da Bíblia, 300 anos lá depois de Cristo, e assim a Igreja veio firmando as suas experiências, né? Em Deus, segundo o que eles acreditam, né? E assim a Bíblia
a crença deles é que existe só a Bíblia por causa da igreja. Tá bom? Então, uma observação aí para conhecimento dos irmãos. No item 2 desse primeiro tópico, diz que ela é habitada pelo Espírito Santo. Tá? Que o Espírito Santo é a força motriz desta igreja. Então, uma igreja que é fundamentada na palavra, que é fundamentada em Cristo, em Jesus, uma igreja que é genuinamente cristã, nela vai habitar o quê? O Espírito de Deus. Porque aonde a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, ali há o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus que é a força motriz dessa igreja. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que convence o homem do erro e do pecado. A Bíblia diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que nos convence que em outro tempo nós andávamos em trevas. Nós andávamos segundo as concupiscências, as vontades, os desejos carnais desse mundo. Mas quando nós estamos na igreja, nós somos lavados, remidos pelo sangue, ouvimos a palavra de Deus, o conhecimento, ele traz sobre nós o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus começou a nos convencer de que todas aquelas práticas que nós tínhamos quando nós andávamos em trevas eram pecaminosas, que não agradavam a Deus, né? Que não é o estilo de vida de um cristão. Então o Espírito de Deus é que fortalece esta igreja, seja ela local ou seja ela universal. Temos o versículo aqui em João, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 11. Eu vou ler aqui para os irmãos. João, capítulo 6, do versículo 8. É isso? Deixa eu ver. 16, perdão, tá? 16 do 8 até o 11, tá? Diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado. Então, o Espírito Santo é que nos convence, o Espírito de Deus. Então, quando nós estamos firmados na palavra de Deus, quando estamos procurando agradar a Deus, seguindo as suas sagradas escrituras, o Espírito de Deus, ele habita em mim e ele habita em você, tá? Tem aqui mais um exemplo sobre esse convencimento do Espírito de Deus, lá em Atos, no capítulo 16, versículo 14, sobre Lídia, né? Vamos ler lá. Atos 16, 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e quem servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Então, Deus, o Espírito de Deus é que abre o nosso coração e nos convence do que a palavra sendo pregada, que nos nossos erros, do que nós devemos fazer, que nós temos um direcionamento pelo Espírito de Deus. Então, sem o Espírito Santo, irmãos, não tem a salvação sem o Espírito de Deus, porque é Ele que nos convence, né? É Ele que trabalha na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus, quando foi a sua ascensão, ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o quê? O Espírito Consolador, o Espírito Santo. O meu Espírito estará convosco, porque para te direcionar, para te convencer, porque nós temos uma peregrinação ainda nessa terra, enquanto Deus nos dá vida, ou até a vinda do nosso Senhor Jesus para sermos arrebatados. Então nós necessitamos do Espírito de Deus, que é Ele que fala conosco. No terceiro item, vai falar, estamos no primeiro tópico, no terceiro item é: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, vai dizer que aquela pessoa que aceitou Jesus, está firmada na palavra, fundamentada no conhecimento,
que tem o Espírito de Deus, ela anda em espírito. Eu vou ler aqui, ó. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nela a certeza da salvação. Então, a certeza. Vamos lá em Romanos 8, rápido aqui, 16. Fala assim, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, esse Espírito de Deus, que falamos no item 2, ele vai testificar no seu coração. 16, eu falei 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a partir do momento que nós temos o Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. E Ele é que começa a direcionar a nossa vida. Aqui fala assim, ó, o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Aí é lá Gálatas 5, 16, 17, que já é conhecido dos irmãos. Diz assim, e todos os que andarem conforme esta regra, é 5,16, né? Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as consciências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro para que não façais o que queres. Então, eles se opõem, né? Um com o outro. As consciências, os desejos carnais querem que você segue a carne, o mundo, tudo o que há de impurezas aí nesse século, nessa terra. Mas o Espírito de Deus quer que você anda em espírito, salmodiando, em orações, em louvores, para que você permaneça com o Espírito de Deus. Porque nós temos, você já tem esse entendimento, que o pecado é que faz a separação de nós e do nosso Senhor. Então o pecado ele quer trazer essa divisão entre eu e você, entre a igreja, tá, e Cristo. Então nós temos que andar em espírito. Nós temos que andar com os frutos do Espírito, né? Ser benigno, longânimo, ter o amor, ter a fé, ter paciência, né? Ter a temperança. Então, a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela anda segundo o Espírito que habita nela, tá? No segundo tópico, agora, estamos na página 14, vai falar a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então, o primeiro item vai falar local e visível, tá? Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial. Isto é, uma relação local ou o seu espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim, vemos os apóstolos escrevendo as suas cartas para as determinadas igrejas, tá? Vamos lá em 1 Coríntios 1:2. Então, vamos falar da igreja local. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus está em Corinto aos santificados em Cristo. Então, são as cartas que o apóstolo Paulo, aqui dando um exemplo nesse versículo, né? A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados. Então, Paulo direcionando as suas cartas aqui, dando um exemplo na igreja de Corinto. Então, o que vai falar aqui? Sobre essa igreja local, essa que você sai da sua casa e fala assim, hoje eu vou lá no culto. Hoje eu vou lá cultuar a Deus. Hoje eu vou lá para a minha igreja. Onde é a minha igreja? Determinado bairro. Então, é a igreja local. É a igreja visível, que é aquela igreja que você faz parte. Aquela, como eu disse lá no início, que você é importante nessa igreja, tá? É onde você está lá com os irmãos, é onde você se confraterniza com os irmãos, é onde você participa dos cultos da igreja, você que faz parte aí de algum grupo da igreja, seja criança, adolescente, jovens, juniores, círculo de oração, seja dos homens, né? Você que serve a Deus aí no altar de Deus, pastor, presbítero, um diácono. Então, essa é a igreja. Uma das naturezas, a dimensão dela é a local, que é essa igreja que você participa, é a igreja visível. É essa que o apóstolo Paulo, é essa que ele enviou várias cartas, né? Muitas das vezes incentivando a igreja, muitas das vezes exortando aquela igreja, né? A não ficar no pecado,
voltar lá em os primeiros rudimentos da carne, né? Como ele disse a igreja lá em Coríntios, o povo de Gálatas, que estava querendo ouvir falsas doutrinas, falsos profetas. Então, essa é a igreja local. E o Espírito de Deus, ele fala com essa igreja. Tá? Então, aqui fala, nesse texto vemos as escrituras se referindo à eclesia, a comunidade de crentes situados em diferentes locais. Então, a igreja visível. A outra dimensão da igreja é o que tem nesse item, as particularidades das igrejas locais, tá? Deixa eu virar aqui. Vai falar que pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem suas particularidades. Então, o que vai falar aqui? Neotestamentária, né? As particularidades dessa igreja. O que é essas cartas neotestamentárias? É as cartas que dão referência ao Novo Testamento, que dá referência à vida, à morte, à ressurreição do nosso Jesus, do nosso Deus. Então, é uma igreja que tem as suas particularidades. Né? Observamos que essas igrejas, fala assim, possuem particularidades. Os problemas encontrados em uma não é necessariamente os mesmos das outras. Então, aqui vai trazer alguns versículos falando sobre esses problemas. Vamos lá em Filipenses 4, 2, 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço até que também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, umas exortações aqui do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, falando para estar ajudando essas mulheres, uma particularidade. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 11 e 12, aqui nós vamos ter mais um exemplo sobre essas particularidades. 2 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, 11 e 12. Por isso, Deus lhes envia operação do erro. Deixa eu ver se eu estou certo aqui, irmãos. 2 Tessalonicenses 3, tá? Está errado. 11 e 12. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Eita, ó, o apóstolo Paulo aí, hein? A esses tais, porém, ordenamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. Então, o apóstolo Paulo falou sobre aqueles que estavam trabalhando e ainda estavam se metendo em questões alheias, e que deveriam estar trabalhando para estar comendo do seu próprio esforço de trabalho, do seu próprio pão. Então, aqui está descrevendo algumas particularidades. Tá? E existe sim essas particularidades na igreja aí local, na igreja, vamos dizer assim, visível. Né? Vou dar um exemplo aqui. Se você congrega numa igreja, num bairro mais abastado, né? Numa classe social aí, você vai ver que o tipo de pregação, o tipo de trabalho desta igreja, muitas das vezes, ele é diferente de uma comunidade, né, num bairro aí mais humilde, né? Vamos falar num bairro mais pobre. Muitas das vezes você tem que fazer um trabalho de ações sociais, tá recolhendo doações de vestuários de roupas, short, calça, bermuda, de chinelo, até de brinquedo também, muitas das vezes. Então é um trabalho que você vai fazer diferenciado, onde você vai levar tanto a palavra, né, o alimento espiritual, como você também vai estar levando suprindo a questões ali social daquela comunidade, que já seria um trabalho que raramente ele é feito numa igreja local situada num bairro, né, mais próximo, onde tem pessoas que têm uma condições financeiras melhor. Então, tem as suas particularidades, tá? É diferente. Lá no campo missionário, a pregação, muitas das vezes, o direcionamento do Espírito Santo, são palavras evangelísticas, são palavras para que as pessoas ainda venham conhecer a Jesus, né? Nós vemos o nosso Jesus andando por essa terra,
várias pessoas que ainda não eram batizadas, várias pessoas que não tinham aceitado a Ele ainda, que não tinham se batizados, pessoas que Jesus vinha trazendo cura, expulsando demônios, trazendo libertação, né? E ao andar do crescimento da igreja, nós já vemos nas cartas o apóstolo Paulo já lidando com crentes mais maduros, ou que deveriam estar maduros na fé, exortando eles, mas que ainda queriam andar ainda, né, como crianças, né, que nos primeiros rudimentos da carne, que ainda estavam dando ouvidos a heresias, ouvidos a outros deuses, a outros ensinos. Então você já vê Paulo transmitindo uma mensagem aí mais para cristão, para pessoas que já começaram a conhecer a palavra de Deus, que já estão fazendo parte da igreja. Então no campo missionário, você vai ver uma mensagem mais de cura, libertação, evangelística, apresentando Jesus. Às vezes tem pessoas ali que nem Bíblia tem, né? Além das necessidades, como eu disse também, da questão humana, né? Da questão social. A nossa igreja agora há pouco tempo fez uma ação onde arrecadou um dinheiro para estar levando uma moto lá para o norte do estado de Minas Gerais, né? Onde tem um missionário que não conseguia muitas das vezes, né, levar a palavra, transmitir, fazer visitas, porque o distanciamento que ele andava aí, mais de 20 quilômetros, então dificultava muito. Então você vê que a necessidade, a particularidade da igreja lá é diferente de uma da outra, né? Dependente de onde ela está localizada. Aí nós temos, nessa dimensão, no item 3, a igreja universal e invisível, a igreja de Cristo, né? Nós vamos ter o quê? Deixa eu fazer uma leitura. Assim como a igreja existe em uma dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois ela fazemos parte. Falamos já sobre isso, tá? Bom, assim a igreja universal e invisível é formada por todos os que são regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que estão também na glória, limitando tal. Aqui a importância de diferenciar igreja de denominações. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. Então, aqui vai falar o quê? Dessa igreja universal. O que é isso? Tem a igreja local, que nós já falamos sobre isso, onde você vai, eu vou em tal igreja, vou participar. Mas temos a igreja de Cristo, né? A igreja invisível. Não é só quem vai lá na igreja, a Assembleia de Deus, que faz parte da igreja universal de Cristo. Não. Não é só quem vai na Igreja Internacional da Graça de Deus que faz parte da Igreja de Cristo. Não. Então, há o campo que? Espiritual, a Igreja Universal, o corpo de Cristo, que ela é o que? Invisível, tá? É isso que está falando aqui. Aqui tem um versículo que eu marquei, em 2 Timóteo 4:10. Olha o que fala aqui, ó. Aqui vai dar um exemplo de pessoas que nunca fez parte ou não faz parte dessa igreja universal. 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me abandonou, o apóstolo Paulo falando, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Então, o que ele está dizendo? Que Demas, ele abandonou Paulo. Na verdade, ele nunca fez parte dessa igreja universal, dessa igreja o quê? Invisível, tá? Aqui vai falar sobre também nós diferenciarmos a questão das denominações, tá? Então, uma diferença entre a igreja, né, divina e as denominações humanas. Então, tem várias denominações, Igreja Assembleia de Deus, dentro da Assembleia nós temos várias vertentes, Ministério Belém, Missão, Madureira, Braz. Nós temos Igreja da Graça Mundial, Universal, Batista, Presbiteriana, Luterana. Então são várias denominações que são humanas. Mas nós temos o quê? A Igreja Universal, que ela é indestrutível, que é a Igreja de Cristo. Qual igreja? Aquela que falamos, que é fundamentada na palavra, que é genuinamente cristã, que ela tem o Espírito de Deus, que ela anda segundo o Espírito de Deus, tá? E aqui vai falar também sobre algumas denominações que elas não são consideradas, igrejas entre aspas, né? Eu vou trazer um exemplo aqui para os irmãos,
do Salão do Reino, né, que é os Testemunhas de Jeová, que por muitos protestantes, né, evangélicos, é considerado como uma seita. Por que uma seita? Porque eles têm as particularidades deles de acreditar em determinado ensino deles, e não baseado de fato nas escrituras sagradas, tá? Então, para você ter uma ideia, os TJs acreditam que o corpo governante deles, né, é o único canal de que Deus, né, fala com o ser humano. Que Deus fala com esse corpo governante, e esse corpo governante, eles têm a inspiração, a revelação, traduz nas suas revistas, tal, e é compartilhado nos seus salões. Eles acreditam que após a época dos apóstolos, o mundo passou por uma grande apostasia. Que só no século XIX agora, 1870, né, 1870, que Deus trouxe uma revelação a Charles Russell, que é o fundador do Salão do Reino, dos Testemunhas de Jeová. E que após isso, Deus voltou a se manifestar, que o Espírito de Deus após isso voltou a falar com o povo. Então, né, uma coisa muito fora da palavra de Deus. A verdade é que eles acreditam que só a salvação ali. Quem está ali está salvo, quem não vai estar. Eles acreditam nos 144 mil, nessa salvação limitada. Que eles não acreditam na divindade de Jesus, que Deus e Jesus não são as mesmas pessoas, né? Que aqueles que se desligam do Salão do Rei, do Testemunho de Jeová, eles estão se entregando ao mundo, estão se entregando ao anticristo, né? Tem até casos aí de pessoas que se desligam do Salão do Reino. Vamos supor que você e sua família faz parte lá do salão. E aí você desiste de sair. Não quero, não concordo e tal. Tem muitos casos que até os próprios familiares deixam de falar com essa pessoa. Olha para você ver como é grave isso, né? E completamente contrário às escrituras, irmãos. Eu não concordo com isso aí. Eu acredito que muitos irmãos também não, né? Então temos que tomar cuidado aí. Até aqui na revista fala, né? Contudo, são sinagogas de Satanás. Entretanto, o que fará com que uma igreja de denominação seja cristã é a fidelidade a Cristo e às escrituras sagradas, né? Então, uma igreja genuína cristã é fiel à palavra de Deus, aceita a divindade de Jesus Cristo, né, como nosso único, exclusivo Salvador, né? Que Ele é o Verbo que se fez carne, né? Que Ele se fez como homem para andar no nosso meio e nos trazer a salvação. Bom, o terceiro tópico é a igreja na sua dimensão comunitária, né? Então, o primeiro item desse tópico é a igreja una. Vamos lá. Fala assim: isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, né? Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão nela, né? Aqui vai trazer aquele exemplo lá em Mateus 12, 25. Deixa eu pegar aqui para ler para os nossos irmãos. Mateus, né? Capítulo 12, versículo 25, diz assim, ó. Quando Jesus expulsa um demônio, né? Do cego mudo, né? Deixa eu ver se é isso. 12, 25. Cego e mudo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, o primeiro item é que essa igreja ela é una. O que é una? Ela é única, né? Que um reino dividido ele não vai subsistir, vai se dividir. Então tem que haver união. União o quê? Entre os irmãos, união entre o clero aí da igreja, né? O corpo aí governante da igreja, que no caso eu digo local, são os pastores, que é responsável pela igreja, né? Porque como naquela passagem eles falam que Jesus expulsava o demônio por Beelzebu, né? Então um reino dividido não subsiste. Jesus falou: não, eu trago o reino de Deus que liberta, né? Aqui tem um versículo em Efésios 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
o apóstolo Paulo falando sobre a unidade da igreja em Efésios capítulo 4. Então, uma igreja em sua dimensão, ela tem que haver essa união. E como o apóstolo Paulo diz, a paz. Irmãos, e para haver união, vamos ser bem sérios, tem que haver o quê? O amor, tem que haver o respeito, o zelo pela palavra de Deus, né? Nós temos que entender isso, né? Nós temos que saber que dentro da igreja vai haver vários tipos de pessoas, né? Tem pessoas que às vezes falam assim, eu não vou na igreja porque é isso, é aquilo. Mas que eu quero encontrar uma igreja perfeita, né? Tem essa ilusão, essa utopia, né? Porque só de aquela pessoa entrar na igreja, pronto, a igreja não é mais perfeita, porque ela é imperfeita. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Então, uma igreja, a natureza da igreja, uma igreja cristã, ela é indivisível, não pode haver divisão nessa igreja. A palavra de Deus diz que aonde há a união, Deus ordena a bênção. É um só povo, um só espírito, um só batismo. Ela é una, tá? Vamos para o item 2. A unidade na igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos. Ele vai falar aqui em Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensamento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Esse texto mostra o anseio do apóstolo pela unidade da igreja, como o corpo de Cristo em sua forma. Deve zelar pela unidade, dessa forma o crente deve buscar isso. Então, é o amor, né? Quando eu tenho esse amor, quando eu tenho esse zelo pela palavra de Deus, o zelo pela tua casa me consome, né? Pela igreja de Cristo. Então, faz com que eu venha fazer parte dessa unidade. Lembra que você é um membro que faz parte de um corpo e você é importante. Como que pode dizer, né, um olho eu não preciso do braço? Como que eu posso querer que a minha perna direita dá um passo para frente e a esquerda quer dar um passo para trás? Não. Tem que haver essa união. Tem que haver esse Espírito de Deus que traz essa unidade, né? Aonde todos vamos andar em comum acordo, tá? E com amor e com zelo nós conseguimos fazer isso. Pode ter certeza disso. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para a igreja de Filipe e é o desejo do Espírito de Deus para a tua igreja, que ela seja una e que haja unidade aí entre os irmãos, sabendo respeitar, né? Aqui vai falar no 3, então já quero, né, passar aqui para frente no item 3, diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos, né? Ali os céus chamam de unidade, que é a sua essência, tá? Vamos aqui. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade, somos diferentes, diversos, mas bom, estou pulando aqui porque é praticamente quase o mesmo assunto. Então vai falar da diversidade. Então temos que entender que a essência ali nossa tem que ser o quê? Deus, o Pai, Filho, o Espírito Santo. Mas saber respeitar as diversidades, saber respeitar, porque Deus ele usa quem Ele quer. Às vezes a igreja que você participa, tem um irmão ali que fala mais em línguas do que o outro. Tem um irmão ali que normalmente dá uns glórias mais alto. Há diversidades de pessoas, né? Nessa unidade na unidade há diversidade, mas que a diversidade não venha fazer com que você, ou que você olhe a outra pessoa, que ela não esteja na unidade, porque o Espírito é o mesmo. Então se a pessoa fala mais línguas do que o outro, se a pessoa, né, dá um glória mais alto do que o outro, se a pessoa tem uma forma de ensinar, o outro tem outra forma de ensinar, desde que a essência seja essa natureza que nós aprendemos, que é a natureza da igreja, que é a palavra de Deus, o Espírito de Deus, que é andar em espírito, que é entender o que é igreja local, visível, universal, invisível, que ela é uma, tudo isso, a unidade dela, tudo bem, não tem problema, tá? Nós temos que entender que essa diversidade não anula
de a pessoa fazer parte da unidade. Né? Tem uma história, um pastor chegou numa determinada igreja, e quando ele chegou, os diáconos presbíteros já vieram e falaram: ó, pastor, tem um irmão aí, ó, ele dá uns glória a Deus alto, né? No culto de ensino aí, dá glória, aleluia aí, nem parece um culto de ensino. Aí o pastor falou: deixa eu ir lá visitar, né, esse irmão aí. E para ver, né, para conhecer, porque o pastor falou, ele até pensou em chegar lá, bater um papo com o irmão, mas a esposa dele falou: não, vai lá, visita ele primeiro, né, conhece ele primeiro, né. E aí o pastor falou: eu vou lá. Chegou lá para visitar num lugar, olha, extremamente de difícil acesso, as favelas lá do Rio de Janeiro. E ele conseguiu chegar lá, perguntou: onde que mora o tal, irmão tal? Falou assim: tá. Aí falou o antigo apelido lá do irmão. Falou: não, ele mora ali, ó, naquela casinha lá no fundo. Quando ele chegou lá, que ele bateu na porta, o irmão falou: quem é? Aí o pastor falou: é o pastor tal, tal. Ele já deu um glória lá. Ô, glória a Deus! Já deu um glória. Falou: opa, Deus mandou o servo dele aqui, né? Quando o pastor entrou, o irmão já falou: pastor, aqui na minha casa, quando entra, já tem que estar orando. Já tem que estar fazendo uma oração. Tem que estar buscando a presença de Deus. Quando entra aqui é orar. Tudo bem, o pastor falou: vamos orar. E ali o pastor começou a orar com o irmão. E ali o pastor chegou, viu que dentro da casa do irmão, uma casa humilde, tudo ali, a Bíblia aberta, né? Que o irmão ali, ele tinha comunhão com Deus, tá? O pastor falou: eu vim aqui, né, visitar, e o irmão já deu um glória a Deus, falou: eu estava orando aqui nesta manhã e Deus falou para mim que ia enviar o homem dele aqui na minha casa, porque há tantos anos eu faço parte daquela igreja e ninguém nunca veio aqui me visitar. E Deus tinha falado comigo que ia mandar o servo de Deus aqui na minha casa. Aí o pastor já falou: opa, né? E ali, terminando de conversar, o pastor falou: então tá bom, então eu vou embora. Aí o irmão segurou no pastor e falou: o senhor vai embora? Então nós vamos orar. Porque aqui entra quando ora, quando vai entrar tem que orar, e quando sai tem que orar também. Aí o pastor já, né, já grudou no irmão ali, começaram a fazer uma oração, e ali a presença de Deus começou a descer ali naquele lugar, ele orando, e o pastor saiu dali e falou: saiu dali renovados, falando em língua, tal, e quando chegou lá na igreja, o pastor falou, juntou os diáconos, o presbítero, falou: irmãos, vocês estão equivocados. Eu acabei de ser renovado pelo Espírito Santo lá na casa do irmão. Que vocês acham que no culto de ensino, que eles estão dando glória a Deus, tal, que está atrapalhando. Então, bom, o que eu quero te contar com essa história aí? Na verdade, o irmão era cheio da presença de Deus, a verdade é essa. Tá? E há diversidades. E nós, como cristãos, temos que ter o discernimento e entender isso. Que Deus usa quem Ele quer e do jeito que Ele quiser. Tá? Irmãos, conclusão, chegamos ao final de mais uma lição, qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã em determinadas marcas, porque eles não estão presentes nela. Então, para ser cristão, tudo aquilo que nós falamos. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universal. Não está limitada em nem tempo nem espaço, ela existe para a eternidade. Glória a Deus por isso. Então, terminamos aqui mais uma lição, onde falamos sobre todos esses aspectos aí, todas essas características que falam sobre a natureza da igreja, tá? Espero que os irmãos aí, que eu tenha contribuído com mais um pouco aí do conhecimento dos irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos.